É daí que vai sair, então eu sou cheia de esperança. E eu acho que eu sei que a Eliane contribuiu imensamente para isso. E eu acho que, em parte, como eu acho que eu também, que a gente foi criado na fronteira. Você foi criada na fronteira, entre o seu povo originário e o exílio no Rio de Janeiro. Sabendo de tudo ali. Então eu acho que isso me fez pensar que o nomadismo, que é uma característica muito brasileira, é alguma coisa que pode ser uma riqueza imensa, porque faz a gente poder ver o diferente, experimentar diferentes. E nós brasileiros somos nômades. Quem aqui que está aqui nasceu aqui em João Pessoa? Quem que está aqui nasceu aqui em João Pessoa? Apareceu. Quem está aqui? Uma e duas. De todo mundo que está aqui, só duas pessoas são nascidas aqui em João Pessoa. Se a gente for lá no Rio de Janeiro e juntar um bocado de gente assim, e pergunta quem veio da Paraíba, aí é um montão de gente que veio da Paraíba. Nós somos nômades. E o nomadismo significa ser capaz de sair do seu lugar e se inserir no lugar do outro, ou perceber o lugar do outro como o seu lugar também. E ser adotado ou não ser adotado. Isso eu acho que é uma coisa fundamental. Então, eu gostaria agora, eu não vou ficar falando mais, porque, como dizia minha mãe, eu tenho 4 cotovelos e às vezes eu falo pelos 4. Eu gostaria que a Eliane nos contasse assim, como foi essa passagem, essa descoberta, que eu sei que é um salto na vida da gente, de dizer, bom, agora eu não vou cuidar mais da minha vida só. Agora eu tenho que cuidar de todo mundo, porque o que você tem feito é cuidar da humanidade. Na hora que você luta pelo reconhecimento dos valores da sua etnia, do seu povo, que são os valores, que tem inclusive uma densidade de solidariedade, que é de consciência da interdependência, da necessidade da interdependência entre as pessoas e das pessoas com a natureza. Quer dizer, essa é a resposta nova que a gente tem que oferecer de novo. Eu achei engraçado, até queria comparar. Esse livro, ele está sendo lançado na 3ª edição. E ele ainda vai ter muitas edições. Muitas. Porque é um livro que tem que ser relançado cada vez. Porque cada vez que a gente o lê, a gente também já mudou e está mais preparado para lê-lo e vai ler mais ali. Então eu queria que a Eliane nos explicasse um pouco assim, como foi esse caminho. Como você foi descobrindo que você podia ir mais longe. Porque você foi muito longe. Olha, primeiro eu quero agradecer de coração, um coração assim, bem apaixonado, de ter essa alegria, ter te reencontrado, né? A gente já se conhecia, mas não a gente fazia parte daquele contexto, daquele bando, né? Então, reencontrar você para mim foi muito bom, porque você vivia também um contexto internacional, eu também. E interessante, né? Porque como é que eu comecei o contrário, né? Uma pessoa que veio de uma família pobre, analfabeta, né? Uma família toda analfabeta, moradora das ruas, nas ruas do Rio de Janeiro, porque quando minha avó fugiu, minha avó e meus bisavós fugiram dos Ludendrecht, da Rio Tinto. Quando eles fugiram, eles foram para Recife e depois para o Rio de Janeiro. Você imagina, pessoa indígena, analfabeta, pobre, mulheres, como seria a vida dessas pessoas numa cidade grande,
no final da Segunda Guerra Mundial, 1950, que eu nasci em 1950, né? Vou fazer 70 anos. E como foi isso, né? Só que quando eu penso nesse processo meu, eu não penso em mim. Eu penso em milhares de pessoas no Brasil que estão nas capitais e no empobrecimento dessas pessoas, no que elas vivem, né? Eu não penso em mim, eu não consigo pensar assim. Desculpa. Eu consigo pensar assim, a imigração da família da Eliane Potiguara. Não. Eu consigo pensar num contexto bem maior, né? Que eu acho até que vocês aqui devem ter essa questão assim, em diversos níveis, não assim, num empobrecimento tão grande como foi a da minha família. Porque muitas pessoas fugiram desse processo de genocídio. Isso foi um genocídio que aconteceu. E que não se fala, não continua, Tereza, continua não se falando nessa situação, né? Não se fez justiça até hoje. É uma situação que, olha, vamos vivendo, vamos passando o pincel, vamos colorindo isso. E esse povo continua no Nordeste, cresceu pelo Brasil inteiro, que são as casas pernambucanas, que vocês sabem, e estão aí, né? E as vidas que foram perdidas nesse processo todo, né? Então, quando eu venho desse mundo muito empobrecido e que a minha avó se juntou na Rua General Pedra, no Rio de Janeiro, próximo à Central do Brasil, junto no Morro da Providência, com a população extremamente pobre, e o gueto indígena que saiu da Paraíba e outros, que saíram de outros estados, e mais o grupo que vinha também empobrecido da Segunda Guerra Mundial, né? Eu sempre falo que os bananeiros, os carvoeiros espanhóis. Eu me lembro, eu era criança, eu tinha 4 anos, eu lembro, eles usavam umas camisetas, não eram camisetas brasileiras, eram umas camisetas que tinham uns botõezinhos e apertadinhas, as camisetas eram imundas, bem pobres, usavam os tamancos. Eu lembro porque meu primeiro ato de amor foi observar, foi olhar. Né? Não foi falar, porque eu não falava, eu fui falar praticamente com quase 10 anos de idade, né? E fui alfabetizada também dentro de casa, nesse gueto. Eu vivi esse gueto indígena, esse gueto de famílias indígenas, que ali as pessoas iam para uma ajudar as outras. Então foi nesse processo aí que eu venho, né? Eu venho disso, eu venho da pobreza, eu venho do lugar que se tomava banho nos banheiros coletivos e que tinha limo, você tinha que entrar num lugarzinho e você, teu ombro de criança encostando nos limos verde, aquela coisa nojenta, ou ir naqueles banheiros coletivos, né? Como a gente sabe que isso existe na Índia, por exemplo, que a pobreza ainda continua. Então, assim era o Rio de Janeiro. Se assim era no Rio de Janeiro, imagina nos outros estados, hein, gente? Imagina a situação na Amazônia, que os povos indígenas tinham que esconder a sua condição de povos originários para poder sobreviver contra o sistema racial, contra o sistema social e racial. E também havia os portugueses, era um grupo de europeus que vieram e eu dormia num baú que o português deu para a vovó para eu dormir, porque nós dormíamos, não tínhamos cama. E já havia umas ratazanas imensas e eu tinha um medo horrível, então eu dormia num baú que o português me deu. Eu tenho muita gratidão, apesar de todo o processo de colonização, mas eu tenho gratidão a esse indivíduo português
que me deu um baú para eu dormir, pelo menos, né? Então, assim, aí você me lembra de um contexto que eu já havia esquecido, né? Que eu viajei muito para o exterior. Eu devo ter viajado por uns 70 países, né? Até para a Tunísia eu estive lá no meio daqueles canhões, daquele povo, porque eu fazia parte do programa de combate ao racismo do Conselho Mundial de Igrejas, que apoiava o Nelson Mandela. Então, nós estávamos num programa do Nelson Mandela, um programa internacional que apoiava o Nelson Mandela. Eu fui à Serra da Barriga, aqui no Sergipe. Eu fui à Serra da Barriga, convidada pelo Movimento Negro, e o Ailton Krenak estava também. O Ailton Krenak é uma das maiores lideranças do Brasil, e nós dois fomos, e eu discursei. Eu não sabia de onde saía tanta força, tanta energia, eu já tinha uns 40 anos, porque eu comecei bem tarde nessa luta, porque eu estudei primeiro para me formar professora, porque era o sonho da minha avó, de ser professora. Ela trabalhava de bananeira, vendia bananas para que eu pudesse estudar. Então tem todo um processo até chegar, me casei, depois eu tive que separar do marido, fiquei com 3 filhos, e a situação era muito difícil, e eu tinha aquela verve, eu tinha aquela força de fazer algo, olhava para o mundo e eu precisava fazer alguma coisa. Aquilo não me bastava, o lugar onde eu estava não me bastava, o ar que eu respirava não me bastava nada, me bastava eu caminhar, que é o que você colocou, que é o andarilho, né? O missionário no sentido da missão, né? Por isso que eu fui escolhida para participar do programa de combate ao racismo e fui em frente para a África, Índia, China, conhecer toda essa pobreza do mundo inteiro e tomar mesmo consciência, né, da situação internacional, comparar com o meu país, comparar com a minha origem, que eu vinha dessa origem indígena, porque uma coisa está atrelada à outra. Não adianta você dizer assim, eu tenho consciência da pobreza do povo de Manaus. Mas quem vive em Manaus? Quem são os seringueiros? Quem são os ribeirinhos? Quem são os povos indígenas? Quem são os camponeses? Quem são toda essa população? Aí vai, né? Aonde eu me encaixo? E sempre procurando saber qual é o meu lugar de fala, né? Hoje a gente fala muito isso. E as lágrimas da minha avó, elas rolavam. Aquela mulher peituda, barriguda, indígena, pobre, e não sabia escrever, e aquelas lágrimas sempre escorrendo, e eu sem saber a razão e querendo saber, porque eu era uma grande observadora através do olhar espiritual, sabe? Eu era uma pessoa do pensamento comunista, comunal, do coletivo, mas tinha o sentimento da missão, do olhar. Eu não olhava com os olhos físicos, eu olhava com os olhos planetários, interplanetários, não é? Eu tinha um olhar profundo já desde criança, e não falava, né? Eu não tinha fala, eu fui falar muito mais tarde. Então, assim, a minha vida foi essa, comecei assim.